Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. O tema de hoje que eu pretendo discorrer com vocês nesta apresentação é sobre a avaliação bioquímica utilizando a creatina quinase em jogadores de basquete. Então, nós, como preparadores físicos ou até mesmo fisiologistas envolvidos com o basquetebol, devemos usar com uma certa regularidade algum indicador bioquímico para poder monitorar o estado fisiológico dos nossos jogadores no que se refere à carga de treinamento e sua respectiva recuperação orgânica. Então, nesse sentido, a enzima creatina quinase parece ser um indicador bioquímico, um marcador bioquímico, indicador bioquímico funcional de grande valia. A literatura científica reporta vários estudos mostrando que a creatina quinase pode ser empregada como um marcador bioquímico para compreendermos melhor as cargas que são impostas aos jogadores, tanto durante as sessões de treinamento, como também durante as partidas, nas competições. Sendo assim, nessa apresentação eu pretendo comentar alguns aspectos e fatores importantes, relevantes, envolvidos com a creatina quinase no treinamento físico direcionado aos jogadores de basquete. Então, para dar o start inicial, vamos precisar responder essa questão. O que é a creatina quinase? É conhecida pela sigla CK. A creatina quinase, quando a gente olha esse desenho bioquímico da creatina quinase, às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Na realidade, a CK é uma enzima fisiológica ou bioquímica, como queiram chamar, fisiológica ou bioquímica, talvez de forma mais exata fosse enzima bioquímica, que do ponto de vista bioquímico, a função da CK é ajudar na ressíntese da adenosina trifosfato, que nada mais é que o ATP, que é a moeda corrente do organismo. E ela se envolvendo na via da fosforilização do ATP. A CK está envolvida nessa via de fosforilação do ATP. Também a creatina quinase ela é responsável pela hidrólise da creatina fosfato, que seria CP, pela sigla CP, separando o fosfato, que seria o P, pela creatina, e com isso liberando uma energia. Essa energia resultante, ela não é utilizada diretamente na contração muscular. Seu objetivo é ligar uma molécula de fosfato a uma molécula de ADP, formando o chamado ATP. ATP este que é a moeda corrente do organismo. Então, basicamente, nós temos aí o desenho bioquímico do que seria a creatina quinase, que é usada como também marcador bioquímico de dano muscular, que nós vamos discutir aqui com exaustão durante esta apresentação. Quando a gente fala da CK, nós precisamos pensar e entender que existem formas moleculares dessa creatina, que ela se apresenta no corpo humano. Então, tem 3 formas predominantes que a creatina quinase se apresenta no corpo. Ela se apresenta em 3 regiões: no cérebro, no miocárdio e no músculo esquelético. No cérebro, a CK ela se manifesta como CKBB ou simplesmente como CK1. E essa CK1
CK1 ou CKBB no cérebro, ela é usada como um indicador de AVC, um indicador de tumor cerebral, um indicador de insuficiência pulmonar. Então, essa CK que fica localizada no cérebro tem uma função. Essa função é servir de indicador bioquímico no caso de suspeitas de AVC, suspeita de tumor cerebral, entre outros pontos. Já a CK que se apresenta no miocárdio, o músculo cardíaco, ela serve de indicador, de marcador bioquímico de infarto, quando existe uma suspeita de infarto. E ela é proclamada pela sigla CKMB ou CK2. Então, CKMB ou CK2, nós estamos nos referindo à forma molecular da creatina quinase que se apresenta no miocárdio. E por último, nós temos a CK que se apresenta no músculo esquelético estriado, que é o foco principal aqui da nossa apresentação. Então, o nosso interesse está voltado para essa CK, essa forma molecular que é a CKMM ou CK3. E essa CKMM ou CK3, ela é um indicador de dano muscular, que tem relação com o exercício que você realiza, com as respostas após uma execução, resposta fisiológica após a execução de um exercício, de algumas atividades esportivas que são realizadas. Então, são esses três tipos de forma moleculares que a creatina quinase se apresenta e as suas três diferentes localizações. A gente vai falar de creatina quinase no basquete, então eu preciso falar um pouquinho das características do basquete para nós podermos estarmos entendendo como vai haver essa inter-relação, essa correlação da creatina com o basquete. Então, o basquete, quando a gente observa o basquete, uma partida de basquete, tanto numa competição ou no treinamento, a gente observa um jogo de basquete, a gente pode notar que o basquete é um esporte de características acíclicas. A duração de uma partida de basquete oficial, pela FIBA, pela regra da FIBA, é de 40 minutos. São 4 quartos de 10 minutos, que vai totalizar 40 minutos. É óbvio que aí tem uma série de acréscimos nesse tempo aí, que pode chegar a 10, 15, até 20 minutos, devido a uma série de tempos técnicos, faltas e outras situações, mas 40 minutos oficialmente, são 4 quartos de 10 minutos, totalizando 40 minutos na regra da FIBA. Na regra da NBA, são 4 quartos de 12 minutos, totalizando 48 minutos, e também lá na Austrália, eles também usam quartos de 12 minutos. E aqui na regra da FIBA, nós usamos 4 quartos de 10 minutos, totalizando 40 minutos. Os metabolismos, em termos fisiológicos, os metabolismos solicitados durante uma partida de basquete são os 3 metabolismos que a literatura científica reporta. O anaeróbio alático, que é a via fosfogênio, ou seja, ressíntese ATP. O metabolismo anaeróbio lático, que é a via glicolítica. E o metabolismo aeróbico, ou aeróbio, que é o metabolismo oxidativo, a via oxidativa. Desses 3 metabolismos, quando a gente fala que a gente observa um jogo de basquete, durante as acelerações, mudança de direção, nós estamos solicitando o metabolismo anaeróbio, tanto alático como lático, nos saltos, para bloquear, para arremessar. E quando existe a recuperação, um trote, uma caminhada dos jogadores, nós estamos solicitando do metabolismo aeróbio, ele é mais solicitado durante as recuperações. E o metabolismo anaeróbio na execução das tarefas, das ações motoras específicas. O basquete, ele também solicita de tarefas, já que é um esporte acíclico, ele solicita de tarefas de caráter também intermitente, que no caso seriam acelerações, desacelerações, paradas bruscas, saídas rápidas, constantes mudanças de direção.
Parece que uma ação motora acontece, uma ação motora diferente acontece a cada 2 segundos, segundo alguns autores. Então, é um esporte dinâmico que envolve força explosiva, força reativa, entre outras capacidades biomotoras. E as ações motoras que são realizadas no basquete, as tarefas motoras, ações motoras específicas, as habilidades diferentes, elas são uma combinação de regimes musculares, tanto no regime concêntrico, como no regime excêntrico e como também no regime isométrico. Depende da atividade que o atleta está realizando naquele momento. E quando a gente fala dessas combinações de regimes musculares, concêntrico, excêntrico e isométrico, quando nós vamos falar da CK, da creatina quinase, do aspecto bioquímico da creatina quinase, as ações motoras excêntricas, desacelerações bruscas, mudança de direção, aterrissagem de saltos, entre outras tarefas, são aquelas que provocam mais estresse mecânico na fibra muscular e que vai proporcionar dano muscular, liberando um extravasamento de proteínas e de enzimas, como no caso a creatina quinase. Então, quando a gente vai pensar em creatina quinase, a correlação entre a creatina quinase e o basquete, nós vamos pensar nas ações excêntricas, que são aquelas que provocam mais dano muscular e tem uma relação com a creatina quinase, que nós vamos discutir mais a fundo aqui nesta apresentação. Então, dando continuidade, o comportamento da enzima creatina quinase, ela tem duas funções importantes, dois fatores fundamentais. Um que é o grau de adaptação metabólica muscular, que nos permite entender a adaptação metabólica muscular, ou seja, se o jogador ele está ou não adaptado muscularmente ou neuromuscularmente às atividades que foram desenvolvidas na sessão de treinamento ou até numa partida. E o segundo fator são a questão das adaptações bioquímicas do organismo frente às cargas que são impostas. Essas adaptações bioquímicas ou fisiológicas provocadas pela estimulação fisiológica das cargas que afetam a relação entre a fadiga e a recuperação destas cargas, a regeneração destas cargas. O ponto-chave desta questão é o quanto tempo o organismo do jogador demora para haver uma recuperação ótima das cargas que foram impostas, independentemente se é uma sessão de treinamento ou um jogo, né? Essa questão de que quanto tempo demora, se uma sessão de treinamento porventura gerar um grande dano muscular, uma elevação significativa nos níveis de creatina quinase, por quanto tempo vai demorar para essa creatina quinase ela sair do organismo do atleta e ele se recuperar efetivamente daquele dano muscular provocado pelas atividades do treinamento ou de uma competição. Aqui, nós estamos falando de dano muscular, creatina quinase, eu preciso mostrar o que acontece em termos microscópicos na fibra muscular, na célula muscular, esse dano muscular após uma sessão de treinamento com características que envolvam atividades excêntricas. Então, na figura à esquerda, a figura número 1, nós vemos uma fibra muscular, uma célula muscular mostrada aqui microscopicamente, com ela íntegra, na sua integridade, sem apresentar nenhum dano muscular. Dá para observar exatamente o desenho da mesma. Todavia, sem nenhuma alteração. Todavia, na figura número 2, nós percebemos aqui que eu fiz dois círculos de vermelho, o dano muscular presente nessa fibra muscular que está sendo mostrada microscopicamente. Então, quando a gente olha para a fibra número 1, nós temos um sarcômero bem estruturado com um músculo normal, com a base bem alinhada e um padrão
regular das bandas Z. Já na figura 2, esse músculo que foi exposto ao treinamento excêntrico, e vocês podem observar nesses círculos vermelhos, a gente observa que o treinamento proporcionou uma micro-ruptura na fibra e alterando a banda Z. Então, esse dano muscular, ele pode ser estudado como um rompimento, pode ser considerado como um rompimento das estruturas envolvidas na produção e transmissão da força. Essas estruturas mais afetadas são as linhas Z, o sarcômero, os túbulos T e as miofibrilas. Isso pode gerar uma perda da função muscular e também pode gerar a famosa dor muscular tardia após esforço, que se manifesta quando se realiza treinamento excêntrico e o jogador não tem um condicionamento físico, condicionamento neuromuscular apropriado para aquele exercício ao qual ele foi submetido. Dando continuidade, quando a gente vai falar de danos musculares, do ponto de vista bioquímico, nós temos marcadores de dano muscular. E nós temos marcadores diretos e marcadores indiretos de dano muscular. Então eu vou começar apresentando aqui para vocês os marcadores diretos de dano muscular que a literatura científica reporta. Então são 3 aqui muito mencionados na literatura, nas pesquisas, que são a biópsia, a ultrassonografia ou ultrassom e a ressonância magnética. Então, esses meios marcadores diretos de dano muscular, eles são normalmente os mais efetivos em relação aos meios indiretos. Porém, ambos, tanto os marcadores diretos como os marcadores indiretos, são muito usados nas pesquisas e também na prática profissional em campo. Então, vamos discutir cada um desses marcadores primeiro diretos. A biópsia, né? Biópsia muscular. A biópsia é uma técnica que retira um pedaço de tecido muscular por meio de uma inserção de uma agulha. E então, esse procedimento envolve, envolve sempre uma questão anestésica, tanto é que é o médico que normalmente faz a biópsia, vai anestesiar o local que vai ser retirado o tecido muscular. Em atletas, muitas vezes é utilizado uma biópsia do músculo vasto lateral da coxa, o vasto lateral que faz parte do quadríceps. Então, a biópsia nos estudos que a gente tem lido da literatura, a biópsia feita no músculo vasto lateral da coxa. E essa biópsia, ela coleta um pedaço de tecido muscular do vasto lateral, e a partir daí ele é submetido a uma análise bioquímica para poder identificar aí o percentil, os níveis, no caso de creatina quinase ou outro marcador bioquímico. Então esse primeiro é a biópsia por agulha, apesar de existirem outras técnicas de biópsia. Depois, o segundo marcador direto de dano muscular é o ultrassom ou ultrassonografia. Então, a ultrassonografia é um exame de imagem que fornece informações para investigar diferentes órgãos do corpo e também serve para verificar também o dano muscular que foi provocado, no nosso caso, pelo exercício, pelas atividades de treinamento físico que os atletas, que os jogadores realizam. E o terceiro marcador direto de dano muscular seria a ressonância magnética, que também é um exame de imagem com grande precisão e que apresenta diagnóstico de alta definição. Então, entre esses 3 marcadores diretos de dano muscular, o mais eficiente seria a ressonância magnética, que é menos invasiva do que a biópsia
e também tem um custo mais elevado que a ultrassonografia. Seria um marcador direto de dano muscular de forma não invasiva. Mais eficiente de forma não invasiva seria a ressonância magnética. A biópsia também ela é eficiente, porém é um método invasivo. Você tem que fazer lá uma inserção com uma agulha, com uma agulha no músculo e aí retirar um pedaço de tecido muscular, é bem invasivo, para depois passar esse tecido muscular que foi retirado do corpo do atleta para passar por uma análise bioquímica e aí verificar quais os níveis de creatina quinase ou outro marcador biológico que estiver sendo estudado. Então, desses 3 marcadores diretos, a biópsia é a mais invasiva, e as menos invasivas são a ultrassonografia e a ressonância. E dentre os 3, o menos invasivo seria a ressonância magnética, porém a ressonância magnética ela tem um custo elevado. Um exame de ressonância magnética é muito mais caro do que um exame de ultrassonografia. Porém, a qualidade na interpretação do diagnóstico é muito mais eficiente na ressonância magnética do que no ultrassom. Então, são marcadores diretos de dano muscular. Depois, nós teríamos, é claro, se eu falei dos marcadores diretos, eu preciso falar dos marcadores indiretos de dano muscular. E desses marcadores indiretos de dano muscular, nós temos daqui que eu estou mencionando no slide, 6 tipos de marcadores biológicos indiretos de dano muscular. A creatina quinase, que é o nosso foco principal da apresentação e que a literatura reporta como o mais estudado, o mais utilizado, com maior frequência utilizado nas pesquisas, nos estudos científicos. E a creatina quinase é uma enzima, como eu falei lá no início. Depois nós temos o aspartato aminotransferase, também conhecido pela sigla AST, que também é uma enzima encontrada com maior quantidade no fígado. É uma enzima encontrada com maior quantidade no fígado, a questão hepática. Depois nós temos um terceiro marcador indireto de dano muscular, que é a mioglobina, conhecida pela sigla MB. A mioglobina, ela não é uma enzima, ela é uma proteína transportadora de oxigênio que permite, que está localizada no citoplasma do músculo esquelético estriado. Então, a mioglobina, diferentemente da creatina e do aspartato aminotransferase, é uma proteína transportadora de oxigênio, mas que também serve como um marcador indireto de dano muscular. Depois nós temos um quarto marcador indireto de dano muscular, que seria o lactato desidrogenase, conhecido pela sigla LDH, que também é uma enzima do metabolismo celular encontrado em diferentes tecidos, muito empregado também nas pesquisas. Às vezes muitos estudos correlacionam, além de coletar a creatina quinase, coletam também lactato desidrogenase, LDH. Se vocês pesquisarem, fizerem vasculhar a literatura, vocês vão notar que alguns estudos, além de mencionar a creatina quinase, também avaliam também os níveis de lactato desidrogenase. Um quinto marcador indireto de dano muscular é a troponina, que é um complexo de proteínas que participa diretamente na contração muscular. E é conhecido pela sigla, no caso aqui a troponina muscular, STNL. Depois nós teríamos o sexto marcador indireto de dano muscular, que é a proteína de ligação Shin. Essa proteína, ela é recentemente mencionada na literatura. Não é tão frequentemente utilizada como as anteriores que eu mencionei. Mas como eu a encontrei na literatura, eu acho que vale a pena tá mencionando. Então é uma proteína de ligação da actina. Ela está envolvida na remodelação do cistoesqueleto da actina nos músculos estriados. Então ela tem uma ligação lá direta com uma proteína de ligação, ela atua como uma proteína de ligação
da actina e contribui de alguma maneira para remodelação, quando o músculo se lesiona, a remodelação do cistoesqueleto da actina. Então, são esses 6 indicadores de marcadores indiretos de dano muscular. E aí vale mencionar que aqui o nosso foco principal vai ser sobre a creatina quinase, conhecido pela sigla CK. Esse é o nosso ponto principal. Mas vocês vão encontrar na literatura também muitos outros estudos avaliando também, usando algum desses outros marcadores indiretos de dano muscular e também correlacionando, trabalhando junto com a creatina, algum desses outros marcadores indiretos de dano muscular para deixar o estudo mais robusto. Alguns pesquisadores preferem utilizar não só a creatina quinase, como mais de uma, para poder dar uma fidedignidade maior no estudo, nas pesquisas. Continuando, vamos falar um pouco, que eu falei de dano muscular, né? Vamos tentar entender um pouquinho, com um pouco mais de profundidade, apesar que eu vou reforçar isso ao longo da apresentação, como funciona esse dano muscular e que relação tem com a creatina quinase. Então, a gente sabe que o treinamento excêntrico é o que mais provoca danos musculares, ou seja, microlesões, microrupturas na célula muscular, na fibra muscular. O treinamento concêntrico também provoca microlesões, mas nem tanto quando comparado com o treinamento excêntrico. O treinamento isométrico é um treinamento, o contrário também, ele não provoca muitas lesões musculares, porque o treinamento isométrico, o músculo permanece, o comprimento muscular permanece estável, então também o risco de dano muscular de microlesões é pequeno. Então, dentre as 3 regimes de contração muscular, concêntrico, excêntrico e isométrico, o regime excêntrico é aquele que mais provoca dano muscular na célula muscular, na fibra muscular. E essas microlesões ou microrupturas, elas afetam alguns pontos aí da célula muscular, algumas regiões da célula muscular. Então, algumas estruturas da célula muscular. E essas estruturas mais afetadas seriam as linhas Z, alguns autores chamam de banda Z ou linha Z, né? Onde que se originam os filamentos de actina. Nas linhas Z é que se originam os filamentos de actina. Depois, outra estrutura também afetada da célula muscular é o sarcolema, que é uma membrana sensível que envolve vasos sanguíneos e também fibras colágenas. Então, esse sarcolema é uma membrana. Depois, nós temos também os túbulos T, que eles são, de uma forma resumida, para poder entender o que é os túbulos T, eles são uma invaginação da membrana plasmática contendo proteína que interage com o canal de cálcio na membrana do retículo sarcoplasmático. Então, os túbulos T, eu queria encontrar a palavra certa, né? Uma invaginação da membrana plasmática contendo proteína que interage com o canal de cálcio. Precisamos de cálcio mais troponina, né, para ocorrer a contração muscular. Se vocês lembram da fisiologia da contração muscular, que ficam localizadas dentro da membrana do retículo sarcoplasmático. Esses são os túbulos T. Uma membrana também, assim como o sarcolema. E também outra estrutura da célula, da fibra muscular que é afetada, são as miofibrilas, que são organelas tubulares em forma de feixes longitudinais que preenchem o citoplasma das células. Então, essas 1, 2, 3, 4 regiões são as regiões mais... são as estruturas, né? Vamos dizer regiões, 3 estruturas da célula muscular mais afetadas pelo dano muscular. Linha Z, sarcolema, túbulos T e também as miofibrilas. Quando a gente fala de microlesões provocadas pelo exercício, principalmente exercício de caráter excêntrico, quando a gente compara tipo de fibra muscular mais afetada, as fibras glicolíticas são as fibras que são mais acometidas pelo dano muscular quando comparado com fibras oxidativas. Fibras glicolíticas, se vocês lembram, são as fibras do tipo 2.
fibras de contração rápida. Já as fibras do tipo 1 também são afetadas, mas bem menos afetadas. As fibras tipo 1 são fibras lentas, fibras oxidativas, que são menos afetadas do que as fibras glicolíticas. E também, na questão, quando a gente compara duração do esforço versus intensidade do esforço, duração da atividade versus intensidade da atividade, a intensidade é a variável mais importante do que a duração. Quer dizer, quanto maior a intensidade da carga imposta ao aparelho locomotor do atleta, o estresse na fibra muscular, quanto maior a intensidade, maior as microlesões que podem ser provocadas, maior seria o nível de dano muscular. A duração tem a sua contribuição, mas quando um comparativo entre duração versus intensidade, a intensidade é a variável mais determinante na questão de provocar microlesões, microrupturas, dano muscular na fibra muscular, na célula muscular. Dando prosseguimento, quando a gente fala do exercício excêntrico, nós estamos falando que esse exercício excêntrico, ele estimula a força muscular e também o alongamento muscular. Se vocês lembrarem lá da questão do regime de contração concêntrico e excêntrico, no regime concêntrico é um trabalho estático e que trabalha o encurtamento muscular durante a realização do movimento. E no regime excêntrico, conhecido como trabalho negativo e que trabalha o alongamento muscular. Com isso, no trabalho de regime excêntrico, com isso vai acabar gerando uma cascata de eventos que vão afetar de forma direta a célula muscular, a fibra muscular. Então, o primeiro passo que ocorre é um rompimento dos sarcômeros pelo aumento na tensão do aparelho contrátil durante a execução desse exercício excêntrico. Em seguida, a integridade do cistoesqueleto ela é danificada. Isso, por conseguinte, eleva o influxo de cálcio no interstício da célula muscular e isso compromete a capacidade da célula de eliminar esta sobrecarga de cálcio do seu interior, resultando em degradação miofibrilar e rompimento da membrana celular. Basicamente esse ciclo que eu mostrei aqui: rompimento dos sarcômeros, dano da integridade do cistoesqueleto, perda da homeostase de cálcio, vai ocorrer um influxo muito grande de cálcio e a célula não vai dar conta dessa sobrecarga de cálcio, não consegue eliminar essa sobrecarga de cálcio do seu interior. E isso vai resultar numa degradação, num rompimento miofibrilar, no rompimento da membrana celular. Então todos esses fatores que eu elenquei, passo a passo, acabam ativando um processo inflamatório na célula muscular, na fibra muscular, no tecido muscular que foi danificado pelo treinamento excêntrico e provoca uma redução na função muscular, que eu coloquei como perda da função muscular, como por exemplo um prejuízo no sistema de acoplamento, excitação, contração, que tudo isso é devido ao estresse mecânico provocado na célula muscular do exercício de caráter excêntrico. E aí tudo esse processo que eu acabei de mencionar, que além de gerar esse processo inflamatório, vai entrar o papel da creatina quinase. O extravasamento da enzima creatina quinase e outras proteínas, como eu mencionei lá, por exemplo, a mioglobina, são várias proteínas e enzimas, são extravasadas para o sangue, para o plasma sanguíneo, e acabam servindo de marcador de dano muscular. Então esse que é todo o processo, talvez o segredo, ou talvez o ponto-chave, o âmago da questão do dano muscular e o surgimento da creatina quinase, para nós podermos entender que a creatina quinase é um marcador bioquímico de dano muscular. Então a gente entende que o exercício de caráter excêntrico
que trabalha a força muscular e mais o alongamento muscular, ele é o grande vilão nessa história, é o grande vilão que está por trás. Quando comparado com um exercício concêntrico ou isométrico. O exercício excêntrico é o vilão da história. E a partir daí nós temos esse processo de rompimento dos sarcômeros, de dano na integridade do citoesqueleto, aumento na bomba de cálcio, uma sobrecarga excessiva de cálcio no interior da célula, e isso vai gerar, no final das contas, um rompimento, vai degradar as miofibrilas e um rompimento da membrana. E a partir daí, nós vamos gerar um processo inflamatório, uma perda na função muscular, afetando o desempenho do jogador. E esse extravasamento, nesse momento de rompimento da membrana, vai ocorrer esse extravasamento tanto de enzimas como de proteínas. Enzima, por exemplo, a creatina quinase, e proteína, por exemplo, a mioglobina. E a partir daí, nós vamos ter com esse extravasamento no plasma sanguíneo, dessas enzimas e proteínas, podemos obter um marcador bioquímico para avaliar a extensão do dano muscular que foi provocado pelo exercício. Correto? Então, vamos dando prosseguimento. Existem alguns fatores que são determinantes nas variações de creatina quinase. Algumas variáveis aí, fatores, variáveis, aspectos, né, que estão ligados diretamente à creatina quinase, as variações no comportamento, na cinética da creatina quinase, e que é interessante para nós entendermos quando nós formos coletar sangue dos nossos atletas para poder depois analisar, olhar aqueles números da creatina quinase e saber avaliar se a carga de treinamento está excessiva ou não, se a recuperação já a regeneração muscular ocorreu ou não ocorreu, qual a gravidade da CK, está muito elevada ou pouco elevada, o que acontece no organismo em termos fisiológicos e bioquímicos nesse momento, quando a gente coleta, quando a gente obtém os valores reais de creatina quinase dos nossos jogadores de basquete. Então, o primeiro fator aí determinante que eu coloquei, fator 1, seria a idade do atleta. Então, conforme a idade do jogador avança, existe uma tendência de elevação nos níveis da creatina quinase. Então, a gente pode ver, quando a gente trabalha com jogadores de basquete, por exemplo, profissionais, nós temos um amplo espectro de idades. Desde jogadores com 20 e poucos anos de idade até jogadores veteranos, que passam dos 40 anos de idade jogando basquete. E desses jogadores veteranos, com 37, 38, 39, 40 anos de idade ou mais, nós devemos ficar atentos. Quando a gente coletar o valor de creatina quinase, provavelmente nós vamos encontrar uma tendência de elevação um pouco mais significativa em relação aos jogadores mais jovens, de 25, 22, 23 anos de idade. Então a idade é um fator que, conforme mais avança a idade do atleta, maior ele tende a apresentar valores de creatina quinase. Quando comparado com um jogador jovem. Depois temos a segunda variável, que seria a etnia. A etnia diz o seguinte, a literatura, a raça negra, ela apresenta valores mais expressivos da creatina quinase do que os indivíduos caucasianos. Então, os indivíduos negros apresentam valores mais elevados de creatina quinase do que os indivíduos de pele branca, de etnia branca, caucásica, que a literatura científica chama de caucasianos. Outra variável seria a temperatura ambiental. Então, quando a gente compara clima quente e clima frio, o clima frio ele gera maiores valores de creatina quinase no exercício quando comparado com o clima termoneutro. Então, no clima temos clima quente, frio e clima termoneutro. No clima termoneutro, nós conseguimos obter um valor mais exato, mais sensível, mais correto. Já no clima frio, ele gera valores mais elevados de creatina quinase. Então, precisamos estar atento também à questão climática no momento de coletar essa creatina quinase para ser avaliada. A quarta variável seria a questão do gênero do atleta. E quando a gente compara gênero, atletas masculinos e femininos, as atletas femininas elas apresentam menores valores de creatina quinase quando comparado com jogadores do sexo masculino, atletas masculinos. Por que as atletas femininas têm valores inferiores de creatina quinase do que os atletas masculinos? Parece que tem uma influência do hormônio estrogênio que reduz esses valores de creatina quinase.
ao estrogênio, que é um hormônio feminino, o estrogênio e a progesterona, mas o estrogênio ele afeta reduzindo os valores da creatina quinase. Então, quando você for mensurar jogadoras de basquete feminina, cuidado com esses valores que podem apresentar valores inferiores aos que apresentam jogadores masculinos. Quinta variável seria a massa muscular. E atletas que possuem uma massa muscular, uma hipertrofia muscular mais elevada, uma quantidade de tecido muscular mais elevado, os valores da creatina quinase em repouso tende a ser maior. Mais massa muscular, maior acúmulo de creatina quinase em repouso. Sexta variável, a questão da responsividade. Então, nós temos atletas, jogadores de basquete mais responsivos e outros menos responsivos às variações da cinética da creatina quinase em relação ao exercício, à intensidade do exercício, o exercício de caráter excêntrico que o atleta foi submetido. Então, tem atletas mais responsivos e outros menos responsivos biologicamente ao comportamento da creatina quinase. Também é bom você descobrir quais dos seus atletas são mais responsivos e quais são menos responsivos, que se coletar com muitas amostras com regularidade ao longo da temporada ou de várias temporadas, para você conhecer direito os seus jogadores e saber quais são aqueles mais responsivos e aqueles menos responsivos em relação ao comportamento da creatina quinase. Outra variável é o status do treinamento. Então, quanto mais condicionado for o seu jogador de basquete, quanto mais condicionado fisicamente o jogador de basquete, menor ele tende a apresentar valores de creatina quinase. Menor o treinamento provoca dano muscular e menor creatina quinase é extravasada da célula muscular. Então, quanto mais condicionado do ponto de vista neuromuscular o jogador de basquete, menor vai ser a produção de creatina, menor vai ser o extravasamento da creatina quinase da célula, da fibra muscular. Outra questão, também a questão oitava, o fator 8, seria a questão da genética. Então, a genética tem uma contribuição aí. Essa genética não dá para alterar, já é inata, né? Então, indivíduos que têm um gene conhecido como gene alfa-actina 3, são indivíduos que têm uma maior propensão a apresentar valores elevados de creatina quinase, em relação aos indivíduos que não têm esse gene. E depois, por último, a variável 9 seria a questão do ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano, que muitos pesquisadores que estudam a questão do sono, levam muito em conta essa questão do ritmo circadiano, como nós também devemos levar em conta o ritmo circadiano na hora de prescrever programas de treinamento, mas não nos damos tanta atenção a isso, mas ele deve ser dado atenção, principalmente na questão do sono, da recuperação. O ritmo circadiano ele provoca uma variação em torno de aproximadamente 10% ao longo do dia. Então, o ritmo circadiano ele pode provocar a variação da creatina quinase, mas essa variação é muito pequena, ela é em torno de 10% na variação ao longo do dia. Então, outra questão também importante, de capital importância, quando nós discutimos a questão dano muscular, creatina quinase em programas de treinamento físico, é a conhecida, chamada na literatura de dor muscular tardia após esforço. Na literatura de inglês eles chamam a sigla é DOMS. E aqui delayed muscular, onset muscular, tem uma série de... Eu esqueci como é que é a terminologia, mas é DOMS em inglês, que significa dor muscular tardia após esforço na língua, traduzido para a língua portuguesa. Então, exatamente, o que seria essa dor muscular tardia após esforço? Ela é uma sensação de desconforto e dor na musculatura. E ela ela começa a aparecer
na musculatura do atleta, no jogador de basquete, aproximadamente 8 horas após a realização do exercício, após a realização da sessão de treinamento, após uma realização de uma competição que exigiu do atleta uma intensidade elevada. Então, em torno de 8 horas aproximadamente, às vezes pode ser um pouco mais, às vezes pode ser um pouco menos, mas em torno de 8 horas após a atividade, o exercício, o treinamento, a sessão de treinamento, uma competição, começa a aparecer essa dor muscular tardia após esforço. Sendo que o pico de intensidade máxima da creatina quinase no organismo, ela ocorre nas primeiras 24 horas. Então ela surge 8 horas após um treinamento e nas primeiras 24 horas é que ocorre o pico, um aumento nessa creatina quinase. Normalmente, essa dor, ela vai acontecer quando se executa treinamento que envolvam muitas ações musculares de caráter excêntrico, principalmente quando esses padrões musculares, padrões de movimento, são um pouco diferentes dos convencionais que o atleta está acostumado. Então, quando você vai montar alguns exercícios diferentes que o atleta não está habituado a realizar, e principalmente esses exercícios envolverem um regime de contração excêntrico, exercícios de padrão de movimento diferentes, fora do convencional, do que o atleta está habituado, e que envolvam um regime de contração excêntrico, esse tipo de exercício pode ser um grande potencializador da dor muscular tardia após esforço. Alguns autores chamam de dor muscular de início tardio, ou dor muscular tardia após esforço. E, do ponto de vista fisiológico, essas são como a gente vai entender isso? São as forças mecânicas que são produzidas pelo regime excêntrico durante um exercício qualquer, ou os exercícios, ou as tarefas que são realizadas, elas provocam distúrbios nas proteínas estruturais da célula muscular e também no tecido conectivo. Isso vai desorganizar as miofibrilas, causando rupturas, alargamento e prolongamento da linha Z. E aí vai ocorrer todo aquele processo de cálcio e de extravasamento de cálcio da célula muscular, um rompimento da membrana, um extravasamento de cálcio devido ao rompimento da membrana, e isso vai produzir creatina quinase, que é um indicador de que houve um dano muscular e de que aquela tarefa que o atleta realizou é uma tarefa que provocou essas micro-rupturas, essas micro-lesões. Também a literatura reporta que esses valores máximos de creatina, de dor muscular tardia após esforço, valores máximos de dor, né? Não fala de sensação de dor, percepção de dor, ela dura no máximo 72 horas, atinge o pico em 24 horas, e pode perdurar no organismo do atleta, no aparelho locomotor, na musculatura do atleta, em até 72 horas. E a partir de 72 horas começa a ocorrer um declínio gradual nessa dor muscular tardia, que vai também reduzir provavelmente os níveis de creatina quinase. Então a dor muscular tardia após esforço, principalmente quando você vai ministrar um treinamento um pouco diferente, usar um exercício diferente, que solicite também no regime excêntrico, e o atleta não está muito habituado a esse treinamento, a esse exercício, provavelmente pode, e com isso, gerar essa dor muscular tardia após esforço, que é decorrente de todo aquele processo de micro-rupturas, de micro-lesões, que eu detalhei a fisiologia da célula muscular. Também, quando a gente fala dessa dor, e qual que é o sítio anatômico dessa dor, né? A literatura, ela reporta que é na junção músculo-tendínea, a junção músculo-tendínea, que é o principal local de sensação da dor. E que, por ser o ponto mais fraco, a junção músculo-tendínea é o ponto mais fraco, ele fica mais suscetível a esse estresse mecânico provocado pelo exercício, pela sessão de treinamento, ou até por uma competição, por uma partida. Então, eu comentei aqui sobre a dor muscular tardia pós-esforço, que que acomete jogadores de basquete, que você deve estar monitorando. Tem algumas maneiras de monitorar essa dor muscular tardia após esforço. Nós temos alguns, como se diz, deixa eu ver se eu me recordo, assim como você tem a escala de percepção subjetiva de esforço,
que é a PSE, nós também temos escala de dor percebida. Agora eu me recordei. Escala de dor percebida. A escala de dor percebida, na literatura, vocês vão encontrar várias escalas. Algumas que variam de 1 a 5, outras de 0 a 10. Depende do autor. Então, essas escalas de dor percebida, você consegue, no seu atleta, pedir para ele mensurar qual é a intensidade dessa dor. E também, junto com essa escala de dor percebida, você pode trabalhar com um mapa anatômico da localização do sítio anatômico do local que o atleta está sentindo dor. Então, por exemplo, você questiona um atleta, está sentindo dor no seu corpo, alguma dor após o treinamento, após uma competição? Está sentindo dor? Estou sentindo. Qual que é, na gradação da escala de dor percebida, qual que é a intensidade dessa dor? Numa escala de 0 a 10 ou de 0 a 5? O atleta vai apontar qual que é a percepção de dor dele. Logo após, em seguida, você fala, olha, me mostra aqui nesse mapa anatômico qual é a região do corpo que você está sentindo essa dor. É nas pernas, é na questão do quadríceps, na região posterior da coxa, dos isquiotibiais, nos gastrocnêmios, onde que está localizada essa dor? Nas costas. Qual é o local anatômico dessa dor? Para você ver se correlaciona com o tipo de atividade que você ministrou, com o tipo de exercício que você ministrou, com o tipo de atividade que ele realizou, se tem uma correlação com aquela musculatura foi mais solicitada, naquele regime de contração excêntrico, daquele exercício, daquela tarefa, para poder estar girando essa dor muscular tardia pós-esforço. Ainda prosseguindo na questão da creatina quinase e na questão do desempenho, nós precisamos pensar o seguinte: quando se eleva, eu falei, a creatina quinase ela se eleva no organismo, no plasma sanguíneo, quando ocorre um dano muscular, uma ruptura, micro-ruptura da membrana celular, da fibra muscular, da célula muscular, devido principalmente ao treinamento de caráter excêntrico. Isso vai provocar uma perda temporária na função muscular. Ela pode ser revertida com a adoção de estratégias regenerativas adequadas. Mas essa perda temporária que acontece na função muscular, principalmente na questão do acoplamento, excitação, contração, ela afeta algumas capacidades biomotoras do basquete, como, por exemplo, uma redução na velocidade de deslocamento dos sprints. Sprints de 10, 15, 5 metros, 20 metros, mais ou menos a distância aqui muito frequente de sprints que são realizados numa partida. Em média, sprints de 10 metros, 15 metros. Pegou a queda também na altura do salto vertical, então a impulsão vertical dos atletas é reduzida, sofre uma redução. Na agilidade dos atletas, que também é uma variável, uma capacidade biomotora importante, e também na força máxima que o atleta pode produzir. Então você vê que essas três capacidades biomotoras, o sprint de velocidade, que nada mais é que velocidade de deslocamento, a altura do salto vertical, que é uma atividade de força explosiva, e agilidade e força máxima, elas sofrem uma redução temporária, uma redução na sua capacidade de trabalho devido a esse aumento da elevação dos níveis de creatina quinase. E isso pode afetar, por exemplo, numa semana de congestão de jogos, no qual jogadores de basquete podem participar de 1, 2, 3, 4 partidas numa semana, como acontece na NBA, ou até na Euroliga, ou até outras ligas afora. Você precisa estar regenerando o organismo do atleta, recuperando esse atleta a tempo, para que essa dor muscular tardia após esforço, juntamente com essa perda temporária na função muscular, que vem junto, né, essa perda temporária na função muscular, está atrelada à questão do aumento da creatina quinase e também à presença da dor muscular tardia após esforço. Então, por exemplo, se o jogador de basquete sente uma dor na hora de saltar verticalmente na musculatura do quadríceps, que é a musculatura que contribui com 50% da altura do salto vertical, aquela musculatura do quadríceps dolorida na hora de realizar o salto vertical, ele não vai realizar aquele salto vertical na sua plenitude máxima, no seu desempenho máximo. Ele vai ter uma capacidade reduzida nessa impulsão vertical. Tudo isso devido ao quê? Ao aumento na CK, que por conseguinte vai gerar dor muscular tardia após esforço, e isso também vai reduzir temporariamente, atrelado a uma perda temporária na função muscular. E isso vai afetar o desempenho dos atletas. Então aí fica pensando, para se refletir, como eu vou discutir mais adiante,
qual seria a estratégia regenerativa, recuperativa apropriada para o atleta se recuperar dessa elevação de creatina quinase, dessa dor muscular tardia após esforço, também dessa perda temporária na função muscular. Temos lá crioterapia, terapia de contraste, massagem, ventosoterapia, entre a acupuntura, tem várias, a literatura menciona várias estratégias pedagógicas regenerativas. Qual seria a mais eficiente? Mais adiante eu vou discutir um pouco isso, mas é para se pensar, para se refletir nessa questão de qual estratégia recuperativa para tornar esse jogador de basquete, desenvolver um estado ótimo, voltar ao estado ótimo, para ele poder propiciar um desempenho numa sessão de treinamento no dia subsequente ou também numa partida que pode ocorrer daqui 1-2 dias na mesma semana. Então é para ficar atento a essa questão. Outro ponto para a gente discutir são em relação à cinética da creatina quinase. O que é essa cinética da creatina quinase que eu estou me referindo aqui? Essa cinética é a questão dos valores que você vai encontrar quando você coletar a amostra de sangue lá do seu atleta. Qual esse valor? Eu estou falando aqui valores de creatina coletados pelo sangue. Se for usar marcadores como a ultrassonografia ou ressonância magnética, você vai ver direto a imagem, lá o diagnóstico da imagem do rompimento da fibra, das micro-rupturas na imagem. Quando nós estamos falando de aqui valor de CK na corrente sanguínea, no plasma sanguíneo. Então, os valores da CK vão partir do básico, princípio básico. Os valores da CK, eles se comportam, a cinética da CK, ela se comporta em relação à resposta ao exercício no qual o atleta foi submetido. E esses valores da CK, eles sofrem variações, tanto inter como intra-individual. Tem uma variação inter-individual. Nós estamos lidando com um grupo de jogadores de basquete, que no plantel, no roster da equipe, pode ter em torno de 12, 15, 18 jogadores. Acho que no mais que 18 jogadores num plantel de basquete, acho que 18 jogadores seriam o suficiente, mas alguns plantéis têm 12, outros têm 15, outros podem chegar até 18. E você vai ter diferenças, tanto individual, como diferenças também no grupo como um todo, na média do grupo. Então, você precisa analisar esses dados, saber analisar, interpretar esses dados de uma forma correta. Esse comportamento aí vai depender muito do tipo de exercícios que foi realizado, da duração desse exercício e também, principalmente, que eu já mencionei, da intensidade das tarefas, do exercício que foi realizado na sessão de treinamento ou até numa competição. Normalmente, os valores normativos que a literatura reporta para atletas bem treinados, eles conseguiriam elevar os níveis de creatina entre 300 a 500 microlitros, como eu estou mostrando aqui à direita. De 300 a 500 microlitros é um valor que o atleta pode elevar a sua creatina quinase, um atleta bem treinado. O atleta bem treinado. Quando se for menos treinado, ele pode até passar esse valor, um valor bem mais superior. Mas se for um atleta bem treinado, em torno de 300 a 500 microlitros é o valor que você vai encontrar nos seus atletas. Porém, vale dizer, como eu coloquei aqui na imagem à direita, inferior à direita, que pode ser encontrado valores superiores a 800 microlitros. Já tem relatos da literatura de valores acima de 800 microlitros. Que seriam valores limítrofes, indicando um risco aumentado de lesões musculares. Então, quando passa de 800 microlitros, você precisa ficar atento que pode gerar, pode estar quase lá no ponto dessa micro-ruptura, dessas microlesões que foram provocadas na célula muscular, a levar uma lesão. Que tipo de lesão muscular? Estiramento, ruptura total ou parcial. Então, são um tipo de lesões que podem gerar essas microlesões, as micro-rupturas. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, existem relatos da literatura, nas pesquisas, de valor de CK, de creatina quinase, alcançando em torno de 1.500 microlitros. 1.500, olha até que ponto pode chegar esses valores de creatina quinase, aproximadamente 1.500 microlitros. Então é preciso você analisar com muita cautela, você está coletando com uma certa regularidade esses valores e analisando mês a mês, mesociclo a mesociclo,
temporada a temporada, para você começar a entender, a você se acostumar na interpretação da creatina quinase, para daí você começar a tirar conclusões mais aprofundadas em relação a isso. E não simplesmente chegar, pegar o valor e já começar a acusar, a querer tentar realizar uma tomada de decisão sem estar habituado a coletar essas amostras de avaliação bioquímica, no caso da creatina quinase, e precisa saber interpretar, analisar com maior profundidade isso, tanto individual de cada atleta, por posição tática, individual, por posição tática, e também a média da equipe como um todo, para você saber exatamente correlacionar isso daí, os valores que você está encontrando, com os tipos de treinamento que você realizou, um tipo de carga de treinamento, que capacidade biomotora você trabalhou, força máxima, hipertrofia, resistência de força, potência, agilidade, velocidade, e como isso se correlaciona com os níveis de creatina quinase. E isso não só numa sessão de treinamento, em sessões ao longo da temporada, ao longo dos microciclos, dos mesociclos, para você poder, cada vez mais, poder entender isso no caso dos seus jogadores em especial. E também correlacionando com aquelas variáveis que eu mencionei. Por exemplo, a idade, o gênero do atleta, tudo isso também vai influenciar. Então não é uma análise simples. Olha, o professor está falando aqui, o professor Adriano está falando que é de 300 a 500 microlitros, desculpe, que o jogador de basquete pode alcançar se ele for bem treinado. Mas pode atingir valores superiores também e às vezes nem gerar lesão. Nem gerar lesão muscular. Porém, você precisa ver como os seus jogadores se adaptam, como eles se adequam àquele treinamento que você está realizando e como se comporta, qual que é a resposta em relação ao treinamento que você ministrou, ao exercício que você ministrou, ao treinamento. E aí você vai começar a entender com maior profundidade, mas isso aí vai ser depois de você coletar umas 10, 15, 20 amostras ao longo do tempo, não numa sequência, num mês só ou numa semana só, não, ao longo da temporada, várias amostras e sempre analisando, tentando entender com muita cautela, tentando entender com propriedade e analisando com a literatura, com o que mostra outros autores, e a partir daí você vai cada vez mais entendendo como é que funciona a cinética da creatina quinase, que não é tão simples quanto parece, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, mas você precisa ter cautela na hora de interpretar e querer fazer uma correlação com a carga de treinamento ou com competições e querer alterar alguma coisa nas suas cargas, na técnica de recuperação, na estratégia recuperativa, regenerativa. Cautela, analise, colete várias amostras ao longo do tempo, ao longo da temporada, vai interpretando, vai correlacionando, a partir daí você vai chegar a uma média da equipe, a uma média por função tática, conhecer individualmente também o atleta, como se comporta a creatina quinase, e a partir daí você poder tomar decisões mais assertivas em relação ao comportamento da creatina quinase. Para se ter uma ideia, também os valores basais de creatina quinase em atletas variam em torno de, atletas bem treinados, em torno de 180 até 300 microlitros. Todavia também, se vocês forem vasculhar a literatura, também uma coisa importante que eu não devo esquecer, eu já ia esquecendo, é a questão seguinte: tem autores que usam diferentes unidades de medida. Essa unidade de medida aqui, U/L, é microlitros. Tem autores que usam outras unidades de medidas para creatina quinase. Fiquem atentos também à unidade de medida. Esses valores normativos de referência que eu passei aqui são valores para a unidade de microlitro, U/L. Se for para outro tipo de unidade de medida, os valores normativos alteram. Então tome cuidado para a unidade de medida que você está se baseando como valor de referência. Então aqui vem um ponto primordial quando a gente fala de creatina quinase e treinamento físico, e preparação física. O dualismo, né? Como é que é o dualismo entre fadiga e recuperação, fadiga e regeneração. Então, a creatina quinase, nós já cansei de reforçar isso, ele é um marcador biológico, bioquímico de dano muscular. E no treinamento físico, essa creatina quinase, ela serve para monitorar a relação que existe entre a fadiga e a capacidade de recuperação orgânica, biológica dos jogadores. Então, valores elevados de creatina quinase após treinamentos ou partidas ou jogos, competições, são indicativos de que o jogador precisa de tempo adicional
para se recuperar dessas cargas, ou também que o preparador físico necessita implantar uma estratégia regenerativa pedagógica mais eficiente. Outro ponto que deve ser averiguado nessa questão da fadiga e recuperação é se a distribuição das cargas de treinamento segue uma lógica racional para evitar o risco de overtraining ou também produzir um risco mais elevado de lesões musculares. Você precisa saber dosar. Sempre quando você for monitorar, se for coletar amostra de sangue para dosar a questão da creatina quinase, monitorar a creatina quinase no treinamento, você precisa ver que quanto o atleta que demorar mais para baixar ao longo das horas subsequentes à sessão de treinamento, baixar os níveis de creatina quinase, é aquele que provavelmente vai estar menos condicionado muscularmente ao exercício que você prescreveu, necessita de mais tempo para se recuperar. A fadiga dele foi elevada naquela tarefa, naquele exercício, naquela competição que o atleta foi submetido. E aí como você pode recuperar mais rapidamente seu atleta, que tanto se discute na literatura dos preparadores físicos fisiologistas, usando estratégias regenerativas. Uma das estratégias mais que se dizem mais efetivas, eu vou mostrar isso mais numa pesquisa mais à frente com jogadores de basquete, é a crioterapia, a imersão em banheiras de água com gelo. Parece que das estratégias que existem na literatura é a mais eficiente. Porém, também tem estudos mostrando até que suplementação alimentar também pode acelerar esse processo de recuperação. Então, a creatina quinase, ela diz o seguinte, conforme o valor que você vai coletar do seu atleta, se você precisa ou não ajustar as cargas de treinamento dos seus atletas, se estão muito elevadas ou não, se aquelas tarefas que estão sendo executadas na sessão de treinamento estão gerando muita fadiga ou não, e também por quanto tempo você vai precisar para o seu atleta se recuperar, ou você vai precisar usar uma estratégia regenerativa mais eficiente, como a crioterapia, para ele se recuperar. Além de você usar essa estratégia recuperativa, você precisa verificar também se essa estratégia recuperativa ela está baixando os níveis de creatina quinase, se ela realmente é eficiente para os seus jogadores. A literatura reporta que a crioterapia é eficiente, mas é óbvio que tem respostas individuais de cada atleta à estratégia. Se você também tem condições de aplicar uma crioterapia nos seus jogadores, se a sua equipe tem recursos para colocar os seus jogadores numa situação de trabalhar com crioterapia. Às vezes, só dá para fazer massagem, eu tenho um massagista aqui, dá para fazer massagem, crioterapia não dá para fazer. Aí a massagem não é tão eficiente quanto a crioterapia. E aí você precisa verificar quanto tempo de recuperação a massagem, que é uma estratégia regenerativa, funciona para minimizar os valores de creatina quinase. Então, a questão da fadiga, se você precisa ou não ajustar as cargas de treinamento que você está impondo ao organismo do atleta, e a recuperação, se a recuperação está sendo rápida ou não, e como cada atleta se recupera em relação ao treinamento que você ministrou, ou à competição que está sendo feita. Então, são questões que você deve ficar atento. Quando também te fala de treinamento físico e a questão do dano muscular, das questões do treinamento excêntrico que provoca o dano muscular, as microlesões, as microrupturas, precisa pensar também, existe um conceito que a gente chama de efeito protetor da carga repetida. O que é esse efeito protetor da carga repetida? A literatura menciona com bastante frequência esse efeito protetor da carga repetida. O que ele é? Ele é um reparo, ou melhor, uma tolerância ao dano muscular no qual o atleta foi submetido durante a sessão de treinamento ou competição, das tarefas que ele foi submetido, ao estresse, ao exercício, ao estresse muscular que ele foi submetido. Então, às vezes o atleta demora para se acostumar com aquele exercício novo que você implantou e está gerando quase toda a sessão de treinamento, está gerando aquela dor muscular tardia após esforço. E aí você fala, eu estou usando estratégia regenerativa, estou tentando ajustar as cargas, mas ainda tenho alguns atletas da equipe que ainda sentem dor após sessões de treinamento. Como que eu posso aumentar a tolerância do meu jogador de basquete a esse dano muscular que é provocado pelo regime de contração excêntrico, a esse estresse do exercício sobre a célula muscular, sobre a fibra muscular? Então, com o uso frequente das cargas, exercícios e cargas no regime de contração muscular excêntrico, ele vai provocar esse ajustamento, que nada mais é que esse efeito protetor de carga repetida, esse ajustamento,
de autorreparação e tolerância ao dano muscular, que afeta tanto a questão neural, que o músculo recruta melhor as unidades motoras, afeta também o tecido conjuntivo, ou seja, um aumento na capacidade dos elementos passivos perante uma maior dissipação do estresse miofibrilar, e também a questão celular, que seria a adição longitudinal de sarcômeros para gerar uma maior tensão, evitando o rompimento celular durante a contração muscular. Então, esse efeito protetor da carga repetida, ele afeta de forma positiva, isso ao longo do tempo, a médio e longo prazo, não a curto prazo. Você vai estimular o seu atleta, vai insistir no treinamento, naquele treinamento excêntrico, com exercícios diferentes, com carga de alta intensidade, para gradualmente ele fazer essa musculatura do atleta, fazer um autoajustamento, uma autorreparação na musculatura que está sofrendo dano muscular com muita frequência, mas esse é um efeito protetor da carga repetida. Você vai repetir com frequência ao longo dos microciclos, do mesociclos, isso bem num programa bem estruturado, e a partir disso você vai proporcionar com essas cargas repetidas, você vai proporcionar melhorias na questão neural, na melhoria no recrutamento de unidades motoras, que seria a questão neural, no tecido conjuntivo, através de uma maior dissipação do estresse miofibrilar provocado pelo exercício, e também no aspecto celular, que vai adicionar mais sarcômeros do ponto de vista longitudinal para evitar o rompimento celular durante os regimes de contração muscular do regime excêntrico. Então, essa é a questão do efeito protetor da carga repetida. Volto a dizer, treinamento num programa de treinamento bem estruturado. Não adianta você fazer carga repetida dia após dia, não dá um intervalo de recuperação. O organismo do atleta precisa de recuperação, ele não está lidando com robôs, está lidando com atletas, com humanos. Então, você precisa também pensar como estruturar o seu programa de treinamento para dar um tempo adequado, mas você repete aquela carga para gerar esse efeito ou fenômeno do efeito protetor da carga repetida. E gradualmente, a médio e longo prazo, vai gerar esse efeito protetor que vai melhorar o aspecto neural, os tecidos conjuntivos e também a questão celular frente a essas cargas no regime excêntrico. Agora eu vou começar a mostrar para vocês uma série de pesquisas científicas envolvendo jogadores de basquete, falando sobre a questão da creatina quinase. Então esse primeiro estudo aqui, ele vai mostrar que foi estudado a questão do impacto fisiológico de uma sessão de treinamento de alta intensidade. Lembra que eu falei que a intensidade é uma variável mais importante que a duração. Então, o efeito fisiológico, o impacto fisiológico de uma sessão de treinamento de alta intensidade em jogadoras de basquete feminino, sessões que duravam em torno de 85 minutos e que foram avaliados o comportamento das variáveis após 3 momentos. Antes do treinamento, antes de começar seu treinamento, 24 horas após seu treinamento e 7 dias após a sessão de treinamento. Quais foram as variáveis que foram estudadas, além da creatina quinase, que é o nosso foco principal? Então foi o salto vertical, a potência em watts dos atletas, a dor muscular tardia geral e a dor muscular tardia após esforço em diferentes localizações anatômicas, a creatina quinase em microlitros aqui no caso, as mudanças de direção, trabalho de agilidade, COD aqui é a mudança de direção, e um teste de suicídio. Então são essas variáveis que foram analisadas aqui no estudo. E quando a gente observa essa variável, a quinta variável, que é a creatina quinase, você observa que ao longo desses 3 momentos de avaliação, antes do treinamento, 24 horas após o treino, 7 dias depois, nessas atletas do sexo feminino, ocorreu um declínio
nos valores de creatina quinase. Então, os valores basais aqui, antes do treinamento das atletas femininas, era de 145,9 microlitros. Em seguida, 24 horas após a sessão de treinamento de alta intensidade durante 85 minutos, elevou-se os níveis de creatina para 318,5 microlitros. Tem uma elevação. E depois de 7 dias após o treinamento, quase uma semana após, nós tivemos uma queda, uma redução, chegando quase aos níveis basais iniciais, para 147,2. Então, de 145,9 antes do treinamento, 318, 24 horas após o treinamento e 147, 7 horas. Então, 7 dias após o treinamento. Então, teve uma redução gradual ao longo do tempo. Essas jogadoras de basquete conseguiram, em uma semana, reduzir esse impacto de uma sessão de treinamento de alta intensidade com uma duração total de 85 minutos. Então, e aqui também outras variáveis, você verifica que também algumas variáveis sofreram alguns declínios e também recuperação ao longo do tempo. Mas para nós, você vê que, quando eu falei que afeta a função muscular, principalmente a questão do acoplamento e excitação, você vê que variáveis como o salto vertical reduziu de 50 para 47, a potência em watts de 1.164 para 1.122, a dor se elevou de 2.0 geral de 2.7 para 5.6, e assim você verifica variável por variável alterações comportamentais devido a esse impacto fisiológico da sessão de treinamento de característica de alta intensidade com uma duração total de 35 minutos em jogadoras de basquete feminino. Esse é o primeiro estudo que eu queria mostrar para vocês. O segundo estudo é um estudo também que aborda a questão da resposta hormonal e enzimática, que aqui foram coletados, além da questão enzimática, também a questão hormonal, durante uma partida de basquete, em 8 jogadores de basquete. Então, foi feita uma partida, um jogo de basquete, e antes e após o jogo, foram coletadas algumas amostras de sangue, e foram coletadas amostras que avaliaram a questão hormonal, como a testosterona, o cortisol, e também variáveis enzimáticas, como a creatina quinase e o LDH. Só que para nós o que interessa aqui nessa pesquisa é a questão da creatina quinase. Então, olha que interessante aqui, tá ICK. O aumento dos níveis de creatina quinase foi um aumento, uma elevação desses jogadores de basquete de 18,7%, quase 19% na elevação, graças a uma sessão de treinamento. Observem que a unidade de medida aqui está em nanomilimols por litros, diferente da unidade que eu mostrei anteriormente, que era de microlitros. U/L era a unidade anterior que eu mostrei. Por isso que eu falo, quando vocês forem interpretar, estudar, pesquisar sobre creatina quinase, observem a unidade de medida que vocês estão utilizando, que a literatura está utilizando, que o autor, o pesquisador utilizou. E aqui está usando uma unidade de medida diferente de microlitros. Mas o aumento da creatina quinase após uma partida de basquete foi em torno de 18,7%, aproximadamente 19%. Elevou-se de 777 para 922. Então, uma partida de basquete que envolve teoricamente uma intensidade relativamente elevada, conseguiu elevar nos jogadores de basquete em média 18,7%. Vamos a uma outra pesquisa. Essa terceira pesquisa, ela fala sobre sessões de alta intensidade, dessa vez com duração de 2 horas, e os efeitos nos marcadores bioquímicos. Então, essa é uma pesquisa que foram feitas com jogadores de basquete chineses, jogadores de basquete lá da China. Os jogadores realizavam sessões de alta intensidade, como sessões características de HIIT, e com duração de 2 horas. O que foi verificado aqui? Foi verificado o comportamento da massa corporal do atleta, se ele perdeu peso ou ganhou peso, o comportamento da creatina quinase e o comportamento também da creatina quinase no geral, e a creatina quinase
MB, que é a creatina quinase específica para músculo esquelética. Lembra que a creatina quinase ela é localizada no cérebro, no miocárdio e no músculo esquelético. Essa CKMB é a creatina quinase do músculo esquelético, que é o nosso principal foco aqui. Então, vocês verem lá, de verde nós temos, antes da intervenção do programa de treinamento, ou seja, antes da sessão de treinamento de 2 horas de treinamento. E de vermelho, após as 2 horas de intervenção do treinamento. Após as 2 horas de treinamento de alta intensidade em jogadores de basquete. O que foi mostrado que chamou a atenção? Em ambas, principalmente na creatina geral, do plasma sanguíneo, houve uma elevação de em torno de 280%. Olha só, enquanto no estudo anterior nós tínhamos um aumento da creatina quinase de 18%, aqui é outra unidade de medida, diferente do estudo anterior. Desse estudo aqui houve um aumento de 280% nos valores de creatina quinase. O que a gente pode dizer isso? Primeiro, a sessão de treinamento ela foi de alta intensidade, durou também uma duração, além de alta intensidade, uma duração elevada. Normalmente quando você realiza uma sessão de preparação física de alta intensidade, a sessão não dura muito tempo, dura 40, no máximo 60 minutos. 2 horas de sessão de treinamento de alta intensidade mostra que o quê? A intensidade e a duração do treinamento afetou significativamente sobre a célula muscular, sobre a fibra muscular. Elas foram bem estressadas, o estresse mecânico. E aí é óbvio que isso resultou no aumento significativo entre o antes e o depois da sessão de treinamento. Um aumento de 280% na concentração dos níveis do sanguíneo, plasmáticos sanguíneos da creatina quinase em jogadores de basquete chineses. Um outro estudo acompanhando dessa vez a questão de 3 dias consecutivos de partidas. Olha, uma semana de congestão de jogos, 3 dias de partidas consecutivos na atividade, na cinética da creatina quinase em jogadores de basquete, 20 jogadores de basquete, e foram utilizados durante esses 3 dias de partidas 3 estratégias regenerativas, 3 estratégias pedagógicas regenerativas para verificar qual foi a estratégia que era mais efetiva para recuperar os atletas desse estresse de 3 dias consecutivos. Não é fácil um jogador de basquete, um dia sim, dia não, ainda vai. Mas 3 dias de partidas consecutivas realmente é uma semana de congestão de jogos. Não é? Talvez na fase de playoffs pode acontecer isso daí. Na NBA pode acontecer isso na fase de playoffs. 3 dias consecutivos de treinamento. É para estressar mesmo, o protocolo, essa intervenção é para estressar mesmo o jogador de basquete. Então, essa coleta de sangue para verificar essa análise dessas 3 situações foram em 3 momentos. Na manhã do dia do jogo, 10 minutos após a partida e 8 horas após o término do jogo. Então, em 3 momentos foram coletados amostra de sangue para verificar o comportamento da creatina quinase, da mioglobina, da interleucina C e da interleucina 10, que são marcadores aí imunológicos e processos inflamatórios. E para nós, o que interessa para nós é a questão da creatina. A mioglobina também é um marcador de dano muscular, a proteína sanguínea que transporta oxigênio, que é responsável também que serve também como marcador de dano biológico. Mas para nós aqui nós vamos nos restringir a falar sobre a creatina quinase. Então, foram comparados 3 estratégias regenerativas pedagógicas. Quais foram elas? Imersão, que está em azul, cold water imersão, que é a crioterapia, é imersão em água gelada, água com gelo. Depois, em vermelho, nós temos a outra estratégia regenerativa, que é roupas compressivas, e de vermelho. E de amarelo, nós temos a ingestão de uma suplementação de carboidrato junto com alongamento estático. Então, nessas 3 intervenções regenerativas, crioterapia, imersão de água com gelo, na banheira de água com gelo, roupas compressivas, principalmente nos membros inferiores, e uma suplementação de carboidrato mais alongamento.
Então são essas 3 estratégias que foram comparadas e nesses 3 dias consecutivos de partida. Primeiro, o que a gente observa aqui? Que dessas três estratégias, quando a gente olha na creatina quinase, que interessa para nós, mas também a mioglobina também é um marcador de dano muscular, a gente observa que das 3 estratégias, em azul, crioterapia, de vermelho, roupas compressivas, e de amarelo, carboidrato, injeção de carboidratos mais alongamento, o que fez mais efeito para reduzir as mudanças, que está em percentil aqui, foi a crioterapia. Já tinha mencionado isso anteriormente nos slides anteriores aí, que a crioterapia é uma estratégia regenerativa pedagógica mais eficiente em relação às demais para poder estar minimizando os efeitos da creatina quinase, desde dano muscular, dor muscular tardia após esforço. Então é um método regenerativo mais eficiente. A água gelada, quando a gente fala de literatura de estratégias regenerativas, a água em temperaturas frias, geladas, ela provoca analgesia e também é anti-inflamatório. Então tem um efeito que afeta, que consegue reduzir esses níveis elevados de creatina quinase e que vão refletir positivamente na recuperação dos atletas. Eles vão estar mais dispostos, mais otimizados para a partida do dia subsequente ou nos dias posteriores que forem realizados. Aqui no caso, 3 dias consecutivos de jogos. Depois, quando a gente olha na segunda estratégia mais efetiva, da creatina ainda, a segunda estratégia seria roupas compressivas. E a terceira estratégia menos efetiva seria a solução de carboidratos mais alongamento. Então, se você tiver condições na sua equipe, tiver recursos para colocar os seus jogadores de basquete que participaram da partida numa banheira de água com gelo, em torno de 10 a 15 minutos, essa estratégia é a mais efetiva para você minimizar o dano muscular que foi provocado pelos exercícios, pelo seu treinamento, pela competição no qual ele foi submetido, que consegue restaurar melhor a membrana celular. A imersão em banheiras de água com gelo. Também na mioglobina, que também é outro marcador, só que é uma proteína, enquanto a creatina quinase é uma enzima, a mioglobina é uma proteína. E também a mioglobina aponta que a imersão em água com gelo é a mais efetiva, seguido da roupa compressiva de vermelho e seguido de amarelo da injeção de carboidratos mais alongamento. Então, é o que interessa para nós, creatina e hemoglobina. Essas interleucina 6 e interleucina 10 são marcadores de processos inflamatórios que têm relação com o sistema imunológico, que eu não vou discutir aqui. Vamos dar prosseguimento. Aqui é um outro estudo falando sobre a questão da suplementação. Então, lembra que eu falei que a questão da suplementação também tem um efeito na creatina quinase, não é só as estratégias regenerativas, mas também, não é as estratégias pedagógicas, mas também a suplementação alimentar, uma dieta também tem alguns efeitos. Então, foi comparado 2 tipos de suplementação. Proteína mais carboidratos, uma suplementação somando proteína e carboidrato, versus uma suplementação somente de carboidratos. Proteínas mais carboidratos versus uma solução somente de carboidratos. Então foi um jogo simulado, certo? Um jogo simulado para verificar a cinética, o comportamento da creatina quinase. Essa ingestão desses 2 tipos de solução, ou proteína mais carboidratos, ou somente carboidrato, foi feito 90 minutos antes, 1h30, né? 90 minutos, 1h30 antes da partida do jogo simulado. Em 10 jogadores de basquete de elite, de alto nível, de alta qualificação. E o que foi encontrado aqui nos valores de creatina quinase, que está na unidade que eu mencionei lá, em U/1.L-1, que seria microlitros. Então, quando a gente compara em azul a suplementação de proteína mais carboidratos e de vermelho está a suplementação somente de carboidratos, a gente percebe que imediatamente após o exercício, nós temos que a solução de
proteína mais carboidratos, conseguiu reduzir melhor os níveis de creatina quinase do que a solução somente carboidrato. Então, proteína mais carboidrato é mais efetiva para reduzir os níveis de creatina quinase elevados produzidos por um jogo simulado do que somente a ingestão de carboidratos. 24 horas após, também a solução de suplementação de proteína mais carboidrato também é mais efetiva do que o carboidrato. E 24 horas também após, os níveis de carboidrato e a níveis de creatina, quando comparado proteína mais carboidrato, também tiveram a sua eficiência mais expressiva. Então, quando a gente compara essas duas tipos de solução, proteína mais carboidrato versus somente carboidrato, a solução de proteína mais carboidratos é mais eficiente para reduzir os níveis de creatina quinase que circulam no plasma sanguíneo, também decorrente do estresse que é provocado na célula muscular, do que somente a solução de ingestão de carboidrato. Dando sequência, também falando de dietas, da questão do comportamento da creatina quinase, da cinética da creatina quinase após uma partida. Dessa vez feito com jogadores de basquete profissionais da primeira divisão da Grécia, jogadores gregos de basquete. Então, esse estudo aqui, ele verificou como a dieta, a alimentação dos atletas afeta o comportamento da creatina quinase. Foi feito uma coleta de informações em relação a qual tipo de alimentação que o atleta ingeria nesse dia da partida, para verificar esses efeitos em relação a isso. No dia antes do jogo e após o jogo, que tipo de alimentação o atleta estava ingerindo, que tipo de alimentos, que tipo de nutrição os atletas estavam ingerindo, para verificar os efeitos sobre a creatina quinase após uma partida. Então, em 3 momentos foram coletados amostras de sangue: antes da partida, 15 horas após a partida e 39 horas após o jogo. São 3 momentos diferentes para coletar o sangue, para verificar o comportamento da creatina quinase. Antes da partida, 15 horas após a partida e 39 horas após a partida. E foi feito uma correlação desse comportamento da dieta, que os pesquisadores coletaram informações acerca da nutrição que os atletas estavam ingerindo durante esse período de estudo, com a resposta fisiológica, bioquímica da creatina quinase em relação ao estresse da partida. O que chamou a atenção inicialmente foi que houve uma elevação nos níveis de creatina quinase dos jogadores de basquete que variou de 15 a 300%, de 15 a 300%. É um valor que você vê que o estresse provocado por uma partida, uma sessão de treinamento intensa, pode elevar. Já teve um estudo anterior, no slide anterior que eu mostrei, de 280% de elevação, aqui chegou a 300%, de 15 a 300%, depende muito dos jogadores aí. Como cada organismo do jogador se manifesta, se comporta em relação a intensidade do esforço. Normalmente vai ter jogadores que ficaram mais tempo na quadra, ou jogadores que ficaram mais tempo no banco de reserva. Tudo isso influenciou também nessa elevação do nível de creatina quinase. O que nós podemos dizer aqui? Esses pesquisadores, autores desse estudo, dividiram jogadores em 2 grupos: jogadores responsivos e jogadores menos responsivos, não responsivos. Lembra o que eu falei das variáveis que afetam lá a creatina quinase? Variáveis como a idade, o gênero do atleta. Entre essas variáveis tinha a variável de genética, entre outros fatores, tinha a variável de jogadores mais responsivos e menos responsivos biologicamente à creatina quinase. Então, você olha no gráfico de cima, nós temos jogadores mais responsivos e no gráfico de baixo, jogadores menos responsivos. Você vê que nos jogadores mais responsivos, após o jogo, 15 horas após o jogo, aqui de vermelho, que elevou significativamente de 118 microlitros antes do jogo
para 266 microlitros a 15 horas após a partida. E nos jogadores não responsivos, no gráfico de baixo, essa elevação foi muito pouca, de 180 a 184 microlitros. E depois, jogadores responsivos, no gráfico de cima, baixou, após 39 horas da partida, baixou de 266 microlitros para 129 microlitros, uma recuperação rápida. E nos jogadores não responsivos, baixou de 184 para 156. Por isso que eu falo, por isso que eu digo que é interessante você conhecer, coletar amostras de creatina quinase ao longo da temporada, ao longo dos microciclos, mesociclos da temporada, para você poder entender devagar, gradualmente, quais são os jogadores mais responsivos e menos responsivos, como se comporta individualmente cada jogador em relação à creatina quinase e às cargas que você está impondo ao organismo, e também por função tática e também a média da equipe como um todo, para você ter uma noção dessa creatina quinase, como ela se comporta nos seus jogadores de basquete, e não tirar conclusões precipitadas, e saber com o passar do tempo, regularmente coletando essas amostras, saber manusear, saber entender, interpretar a creatina quinase, para poder manusear o treinamento de uma maneira apropriada, poder ajustar as cargas e também as estratégias recuperativas que você pode implantar na sua equipe. Também aproveitando esse estudo aqui da dieta, nesse mesmo estudo ainda, os autores colocaram uma coisa interessante, que eles alegam que uma alimentação, os atletas que se alimentaram nesse período de antes do jogo, 15 horas após o jogo e até 39 horas após o jogo, se alimentaram com fibra dietética e também com a colina, que é um componente do complexo B de vitaminas, eles conseguiram obter uma recuperação mais acelerada, mais acentuada do dano muscular, que foi provocado pelo treinamento, que envolveu regimes de contração excêntrico durante a partida. Então, a gente pode dizer o seguinte: enquanto no estudo anterior mostrou que a solução de suplementação de proteína mais carboidratos era mais eficiente do que somente carboidrato, nesse outro estudo está mostrando o seguinte: se o atleta ingerir na sua alimentação, na sua nutrição, fibra dietética e também colina, que é um componente do complexo B, ele consegue reduzir também mais significativamente os efeitos do dano muscular, dos aumentos, consegue diminuir essa elevação da creatina quinase, também por conseguinte reduzir o dano muscular que foi provocado durante o estresse mecânico das atividades, das ações motoras específicas de uma partida. Dando sequência, chegamos à questão do final dessa apresentação, das considerações finais. Então, o que pode dizer em relação ao que nós falamos aqui sobre a avaliação bioquímica da creatina quinase no basquete? Primeiro, essas adaptações fisiológicas dos treinamentos e também das partidas, elas podem gerar dano muscular, microlesões, microrupturas na célula muscular, na fibra muscular dos jogadores de basquete, decorrente o quê? Das cargas que são impostas, tanto do treinamento como das competições, e principalmente que o regime excêntrico é aquele mais estimulante que pode gerar, que pode provocar essas microlesões, microrupturas na célula, na fibra muscular. Outra questão, pode-se obter informações úteis através do monitoramento da carga de treino e partidas, monitorando sistematicamente a creatina quinase. Ela pode te dizer se você precisa ajustar a ação de treinamento ou ajustar uma estratégia regenerativa mais apropriada. Sabe, você tem que entender, como eu disse anteriormente, você tem que entender como a cinética da creatina quinase age no organismo dos seus jogadores, sem tomar conclusão precipitada, analisar com maior profundidade para tomar as decisões mais assertivas. Também o controle da creatina quinase, que é um marcador bioquímico de dano muscular, permite também realizar esses ajustes mais finos, mais precisos, de forma racional nas cargas de treinamento que são impostas aos jogadores de basquete. A creatina quinase é um indicador
um marcador biológico, bioquímico importante na intensidade das cargas e da sua recuperação. Lembre-se que eu falei, quando a gente compara a duração e a intensidade das cargas, a intensidade das cargas é uma variável mais importante que pode gerar dano muscular do que a duração das cargas. E também as fibras de contração rápida, as fibras glicolíticas, também são aquelas que são mais afetadas pelo dano muscular, pelas microlesões, microrupturas. E é óbvio que no treinamento de alta intensidade você vai solicitar mais fibras de contração rápida do que fibras de contração lenta. E essa creatina quinase, esse marcador bioquímico, ele pode ser utilizado pelos profissionais que militam na preparação física do basquete, como preparador físico e também como fisiologista. Tem algumas equipes que o preparador físico faz papel de fisiologista e outras equipes têm um preparador físico e também um fisiologista que contribui para otimizar o desempenho dos jogadores de basquete. Então, essa creatina quinase, que é um marcador bioquímico, serve também para fazer tudo isso, todos esses detalhes, todo esse detalhamento que eu mencionei, tanto no ajuste das cargas de treinamento, conhecer a fadiga dos seus atletas e também saber quais atletas que se recuperam mais rapidamente e outros menos rapidamente, no caso da intensidade das cargas que foram submetidos. Ainda concluindo mais uma vez aqui, eu discuti exaustivamente questões fisiológicas, bioquímicas relacionadas à creatina quinase durante o treinamento físico implantado, que pode ser implantado, que deve ser implantado em jogadores de basquete, treinamento sistemático, tanto jogadores formativos como jogadores profissionais, e que a creatina quinase é sim uma variável importante que deve ser levada em consideração, assim como a mioglobina e outros marcadores de dano muscular, juntamente com outros marcadores, mas que a literatura reporta com muita frequência que a creatina quinase ela é a mais utilizada, a mais empregada para você poder entender o comportamento da questão da fadiga e recuperação dos seus jogadores de basquete, podendo com isso ajustar as cargas de treinamento. Então, o que eu posso dizer? Eu agradeço pela atenção de todos. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Desejo boa sorte. Novamente agradeço a todos e até uma próxima.